dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai me encontrar aqui. Mas agora é 5 horas da manhã. O que você quer, nego? O que você quer, nego? Vem cá, vamos dar um oi aqui pra você assistir aqui. Vamos ver se eu consigo te erguer. Vem cá. Vem cá, cabeludo. Lá, ó. Vamos lá mostrar você. Dá um pulo, dá um pulo. Pula, neném, pula. Olha lá. Dá tchau. Manda beijo. Ah, que lindo. Tchau, tchau. Tchau. Você quer waffle? Ó, tá até ligado aqui, ó. Barulhento, fazendo barulho. Ai, vou ter que ver como é que ficou esse som. Taca aqui, coisa bonita. Conta pro pessoal. Acordamos 4h30 da manhã. Acordamos muito cedo. Aí também ontem nós fomos na praia. Na praia! Nós fomos na praia. Olha o waffle dele. Vai ser suquinho também. Com suquinho. Deixa eu ver como é que ficou esse som aqui. Pode, voltamos. Olha esse menino cabeludo. Vamos cortar o cabelo? Vamos cortar? Vamos cortar a tesourinha, cortar o cabelo? Não. Por que não? Ai, que tá quente, Yuri. Ui. Muito quente, muito quente. Vamos ver se tá gravando. Pronto. Temos o waffle agora. Vou querer um também. Senta lá. Vou levar. Ó, leva você. Lagarta? Onde é que tem uma lagarta? Não tô vendo. Ai, que quente. Ah, eu tô doido por um café. Cafezinho. Um cafezinho. Gente, estamos aqui na nossa novelinha Renascer no Autismo, reprogramando a sua vida. Eu sou a Mari. Já vai deixando seu like, tá bom? Like, vai se inscrever se você não é inscrita. E também... O que mais? Ah, tem várias coisas pra você fazer aí. Acionar o sininho e tal de... Hypar, não sei. Tem coisas aí pra você fazer, tá bom? Pra nós ficar juntinhos aqui. São 100 capítulos, né? Tô começando aqui do zero esse canal praticamente. Já tem vídeos aqui, sim, já tem seguidores. Vem pegar aqui, ó. Vem pegar. Vou preparar teu suco também. E estamos aqui falando de consciência, conscientização. Tomar consciência sobre nossos pensamentos, padrões de pensamento. Tudo isso, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou terminar de fazer meu café. Já vou sentar lá na minha mesa de trabalho. Enquanto o Yuri come, né? Vamos botar uma aguinha aqui, né? Enquanto o Yuri come. Aí a gente já vai. Que você tá rindo, Guri? Guri bonito. Eu vou colocar aqui o meu café pra ir passando. Eu vou lá levar. Porque esse menino não quer vir buscar. Vem buscar pelo menos o prato. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Já leva o suco pra você. Isso, bonito. Ai, que menino bonito. Já leva o suco pra você. Senta pra comer, não pode comer de pé. E você aí que tá me escutando, você tá me acompanhando aqui na minha evolução, aqui no meu canal, né? E eu tava pensando sobre nossos pensamentos, né? Sobre os meus pensamentos. Falei pra vocês agora há pouco que a gente foi na praia ontem, né? A gente foi pra praia. Uma praia que tem bem pertinho aqui de casa, né? A minha cidade tem praia, as cidades vizinhas todas têm praia aqui. Em Santa Catarina. Senta que eu vou te dar o suco, meu amor. Tem praias, né? Aqui ao redor, muita praia mesmo. Se você não conhece Santa Catarina, venha conhecer. Aí assim, a gente foi pra praia. E uma coisa que na verdade, eu nunca fui muito fã de ir à praia e ficar lá tomando sol e ficar lá muitas horas. Nunca aconteceu isso. Quando eu era criança, eu acho, quando eu era adolescente, a gente não toma todo o suco de uma vez. Eu não vou ficar te dando suco toda hora.
acabou o suco, viu? Você tomou muito rápido. Então, não gosto assim de ficar lá na praia muito tempo. E como eu já falei pra vocês, esse ano eu perdi significativamente em rede de apoio, né? Porque eu tinha meu companheiro, né? Meu marido, enfim, há quase 3 anos que nós estávamos juntos. E aí, esse ano, a gente terminou o relacionamento, né? E era ele que levava as crianças na praia, não só o Yuri, mas a Julinha também. Levava as filhas dele, enfim, então estavam aqui. E era ele que ficava, eu ia também, né? Mas ele que ficava lá. E uma coisa que eu pensei muito, né, nesses últimos tempos, era, meu Deus, como é que eu vou levar essas crianças na praia? O Yuri ama ir na praia, né? Praia, piscina, né? E eu não gosto, pensando comigo, porque eu não quero, porque é uma função, porque tem areia, porque tem sol, eu não posso pegar sol. E eu sou realmente muito branca, eu não posso pegar sol. Então eu ficava sempre pensando isso, né? O que obviamente não é bom, né? Ficar pensando esse tipo de coisa, porque, primeiro, eu preciso levar as crianças na praia. Eu preciso ir na praia, também pegar um sol também, né? E praia é sempre muito divertido, né? Sim, né? Mas é uma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que encarar, né? Então eu parei de ficar pensando, porque praia é ruim, porque é cansativo, porque eu não consigo. Muita penso assim, não vou conseguir lidar com o Yuri no mar, né? Porque eu não sei nadar. E o Yuri é muito agitado, ele fica, né? É claro, ontem, né, fomos pra praia. É claro que eu tomei uma canseira, o Yuri também. Fomos dormir cedo, descansar. Júlia também tomou uma canseira, nadou bastante. O mar realmente ontem estava maravilhoso. Ou seja, se eu ficar com esse pensamento e não entender conscientemente que esse pensamento está me prejudicando meus filhos, e que não é uma verdade absoluta, porque pelo menos eu tenho que ir lá e tentar, né? Vou descobrir desafios como, por exemplo, para estacionar estava um caos ontem, né? De carro, né? Tava um caos, mas eu consegui. Estacionei longe, caminhamos um pouco, depois já voltar é bom que vai tirando areia, né? Ou seja, pensar de uma forma positiva, né? Não aquele positivo tóxico, né, que falam também, porque não é só pessoas negativas e pensamentos negativos que são tóxicos, que nos prejudicam, né? Tem pensamentos excessivamente positivos que são tóxicos ao ponto. Vamos comer? Não, por quê? Ao ponto de nos prejudicar, porque ficar pensando positivo o tempo todo, às vezes a gente não resolve, não é uma solução, né? Tem que pensar positivo, mas agir positivo. O que é isso? O que você quer? Ficar um flamingo? Mas o que é pra fazer? E o pintinho aquele que era pra recortar lá? Vai lá pegar o livro de colorir. Tesoura tá aqui, pega lá o livro pra recortar o patinho. Bom, meu café tá pronto. E nós, mães, né, de crianças autistas, a gente se depara com pessoas que tem esse pensar positivo, né, bem tóxico, né? Por exemplo, para aliviar aí não é o ego, a consciência deles. Eles, não, porque você consegue, porque você é uma boa mãe, porque você é uma guerreira, porque você é isso, porque você é aquilo. As pessoas, né, dizem que, não sei, talvez você não faça isso, mas eu muito mesmo. Nossa, porque tu consegue, porque tu é inteligente, porque você estudou, porque tu sabe. Às vezes são coisas até que a gente sabe disso, mas isso não significa que a gente não cansa, né? Não significa que a gente não fica... A gente não cansa. Imagina, eu, mãe do Yuri, né? De 2 crianças, sozinha, né?
Claro que eu consigo levar meu filho na praia. Claro que eu dou conta de levar ele pra praia, né? Mas é cansativo. Ontem a gente cansou. Também fomos dormir super cedo e acordamos hoje cedo também. Começou o dia. Feliz, né? Gratos, sim, né? E é isso. Vou botar uma musiquinha, minha playlist que eu amo, escutar de manhã. Daqui a pouco eu vou fazer minha meditação também. Mas antes disso eu vou tomar café e conversar com vocês. Tomar um cafezinho bem de boa aqui. Aqui, especificamente não, né? Eu vou ali na minha mesa de trabalho. O que tu quer? Tem que comer waffle que a mamãe fez. E aí a gente começa a entender o quanto os nossos pensamentos, eles ditam a nossa vida, né? Digamos assim, eles moldam a nossa vida. Porque através dos nossos pensamentos a gente sente, né? A gente passa a sentir. E através desse sentimento a gente age, é o nosso agir. Por isso que eu falei antes que pensar positivo, pensar de uma forma boa, que seja, não é tão importante quanto agir positivo, mas vem sempre dos nossos pensamentos. Calma, tá ligando, ó. Calminha. E você tem que falar o que você quer, não pode empurrar, mamãe. Tá gelada a mão? Tá ligando, ó. Olha. Tá vendo que tá ligando? Ó, tá ligando o computador. Tá ligando? O que você vai querer? O que você vai querer? Flamingo? Porém, esse agir, né? E principalmente os resultados, vem sempre dos nossos pensamentos. E quando a gente toma consciência, ontem era feriado de consciência negra. Tem também o nosso mês de abril, né? Sobre conscientização sobre o autismo. Ou seja, a consciência, tomar consciência faz parte da nossa vida. Cadê o flamingo que você quer? Para aí. Esse café tá tão gostoso. Deixa a mamãe tomar um golinho de café. Ó, cuidado. Tá quente. Ai, café de manhã é tudo. Obrigado. Quê? E é por isso que eu falo que o pilar de conscientização é o mais importante de todos. Porque imagine que através dos nossos pensamentos, nossos padrões de pensamento, nossas crenças, né? Crenças, né? A gente já sabe que é tudo que a gente crê que é real, que é verdade, que faz bem para nós, né? Que faz parte da nossa vida, né? Como um padrão, né? O importante de tudo é perceber, é entender que esses pensamentos, né? Tomar consciência. Por que eu falo tanto de tomar consciência sobre os pensamentos, sobre padrões e sobre crenças? Porque simplesmente, se você não fizer isso, você vai estar pensando de uma forma inconsciente. Porque os pensamentos, eles existem, eles não vão parar de existir. Um padrão de pensamento aí na sua cabeça que está instalado, ele não vai parar de existir se você não tomar consciência deles. Né? Crenças que te limitam, que te impedem de fazer coisas, como eu dei o exemplo de ir na praia. É uma crença que eu estava tendo, um padrão de pensamento, uma forma que eu estava de pensar que estava me prejudicando e prejudicando meus filhos. No momento que eu tomei consciência que não, eu preciso me desafiar e parar de pensar dessa forma e ir lá na praia, nem que seja 1 horinha, 2, com meus filhos, né? E aí a gente relaxa, a gente faz coisas diferentes, a gente sai de dentro de casa, pega um sol, se diverte um pouco, traz 2 quilos de areia para dentro de casa e deu. É isso. Criança precisa disso, né? E pronto, é isso, né? E pensando nisso, né, a gente já começa a entender um ditado que sempre se falou, né? Não sei se aí na sua região, na sua cidade, dentro
do que você escutou aí na sua família, mas eu escutava muito que palavras têm poder, né? E realmente, palavras têm poder, palavras dentro da nossa cabeça, em forma de pensamentos, têm poder, tem sim. E qual que é o poder? O poder de te trazer sentimentos que fazem com que você tenha ações e conforme foi os seus pensamentos, essas ações vão ser boas ou ruins, certo? Yuri, qual que você vai querer? Esse flamingo. Esse flamingo? Opa, vamos imprimir então. Você vai recortar? Tá, desce que a mamãe vai ter que ligar a impressora que tá desligada da tomada. O que você quer? O quê? Não, vai lá buscar o que você quer, traz aqui. Não, calma, calma. Eu vou ter que fazer uma coisa. Dá aqui meu lápis. Dá aqui meu lápis. Yuri. Eu não vou desenhar pra você. Não, eu já imprimo, já é demais. Depois eu tiro uma foto. Vai guardar então. Eu vou tirar uma foto. Bom, e aí pensando nisso tudo que eu tô falando pra vocês, eu quero falar sobre o que suas palavras, eu anotei, né, revelam sobre suas crenças mais profundas. O que você me diz? Né? O que suas palavras revelam aí sobre o que você tem falado aí, né? Falando aí em que as palavras têm poder, né? Minha mãe falava bastante isso. Minha mãe falava coisas assim: quem não é visto não é lembrado. As palavras têm poder. Né? Ela falava coisas nesse sentido e que, na verdade, ao longo do tempo não perdem esse sentido. Se a gente tomar consciência disso tudo, a gente vai entender que são coisas que pode passar milhares de anos e vão fazer todo sentido, porque é muito real, né? E para nós, que somos mães de crianças autistas, a gente vive... Flamingo! Que lindo! O Yuri tem assistido uns vídeos. Eu acho que é inteligência artificial, né? Como sempre. Mas que mostra só bichinhos, né? Em tempo real, eles fazendo as coisinhas deles, bem legal, assim, fazendinha. Faz todo sentido pra ele. Pinguim! Como ele tem hiperfoco em aves, né? Em pato mais ainda do que qualquer outra coisa. Olha que lindo esse flamingo! Aí ele ver outros bichos, outras aves, aumentar o repertório dele, é muito bom, né? E aí a gente... O que você tem falado aí? Quais são as suas palavras, né? Que estão aí moldando a sua vida, tá? Estão ditando aí regras, né? E continuando aí com aquela reflexão sobre a praia, né? Ir pra praia, sendo que eu não gosto de praia e tudo mais. Um exemplo é essa questão do YouTube, de eu estar aqui gravando e falando com vocês. É uma coisa que eu procrastinei bastante, né? Levando aí em consideração que eu sou criadora de conteúdo pro Instagram há muito tempo já, né? Há mais de 15 anos, porque, na verdade, eu comecei a empreender, né? Quando eu estava grávida da Júlia, minha filha, que hoje tem 13 anos. E criei uma empresa. E agora... só parei de trabalhar com essa empresa, trabalhei mais de 8 anos com essa empresa, que eu tinha produtos físicos, inclusive, e também tinha e-books, né? Sempre tive e-book de receitinha, de comidinha para bebê, né? Faz muito tempo que eu tô aqui, né? E eu sempre quis fazer YouTube, sempre. E o que acontecia? Eu pensava, eu nunca pensei que eu tivesse pronta. Se eu for esperar estar pronta, eu nunca vou estar. Ah, porque o meu cabelo tá assim. Ah, porque eu não tenho um bom cenário. Ah, porque... O que mais? Não tenho repertório, não sei o que falar, não sei como falar. Enfim, né?
Então, se eu for pensar, há menos de um ano atrás, eu era cheia de desculpas para não gravar. Cheia de desculpas, né? Agora, meu problema que está sendo bem complicado para mim é saber para onde olhar. Então, eu tenho olhado meus vídeos anteriores aqui da nossa novelinha Renascer no Autismo, Reprogramando a Nossa Vida. A gente está no 5º capítulo, falando de conscientização de pensamentos que moldam aí a nossa vida, né? Ditam nossa vida. O que acontece? Se for olhar aí para trás, né? Eu evolui bastante, menos de um ano. Por quê que eu digo isso? Vocês vendo aqui a novelinha, você pensa, nem é assim tudo. Se for comparar com pessoas que estão há anos já, ou que têm já são grandes palestrantes, grandes players aí da internet, os gurus, então é óbvio que eu não estou bem, né? Mas um dia eles começaram, certo? Deixa eu lá ver o que o Yuri está fazendo. Bom, voltei. E agora tem mais barulho porque a Júlia ligou o chuveiro, daí acionou o gás aqui. O que foi? O que foi? Você não quer deixar eu conversar com a tia aqui, cabelão? Dicas de como cortar o cabelo desse guri. Que ele não para, não quer cortar e faz um griteiro. O que você quer comigo? Olha o bichinho comigo, tia. Que gelado que ele tá. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, que bicho é aquele? Porco? É porco? Que bicho é? Raposa! Toca aqui, guri! Ei! Raposa, gambá, sei lá. Aquele ali é um... Muito bom. Flamingo. Ah, não. Tá ali teu flamingo. Vamos recortar o flamingo. Pelo amor de Deus. E aí, já dei bastante exemplos aqui, né? De quanto a gente pode pensar de nós mesmos e falar ainda, né? Quando a gente pensa e sai falando, essas palavras vão ter mais poder ainda, né? Porque daí as pessoas que estão no nosso... As pessoas vão escutar isso sobre a gente, né? E aí sai do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, e aí a gente fala, né? Fala essas palavras que são negativas, que são crenças negativas. O que tu quer? Pato. Qual pato? Ah, o pato. Nossa, mas nós vamos recortar tudo. Todo o livrinho bonito. Antes de colorir ele inteiro. Hein? Né? E aí, no capítulo anterior, eu comentei sobre mulheres, né? Mulheres que fizeram grandes coisas, assim, numa época em que não tinha celular, que não tinha internet, que mal tinha transporte, né, para elas, e elas fizeram grandes feitos. Mas não assim, em comparação com a gente. A gente nunca deve se comparar com ninguém, porque, né, uma vez que nós temos filhos autistas e que são crianças únicas dentro daí das suas necessidades especiais e são únicas dentro das suas características, né? Porque, claro, todo ser humano tem suas características e necessidades específicas, né? Sua personalidade que é única. Uma vez que a gente pensa assim, a gente sabe que é assim, a gente já entende que não é questão de comparação, mas por que eu cheguei nelas, né? Eu vou dar um exemplo, vou falar de uma aqui nesse vídeo, depois eu vou continuar falando de outras também. Sempre nesse mesmo intuito de pensar, de fazer você pensar o que essa mulher pensava numa época que mal tinha água quente, tinha que fazer um fogo para esquentar uma água, para se aquecer. No verão tinha que, sei lá, contar com um vento, uma sombra para se refrescar, né? Nós não. Nós temos facilidades. E, de novo, não é dizer assim, nossa, com tudo que a gente tem de facilidade, a gente não está fazendo tudo que elas fizeram. Elas são pioneiras na história, pioneiras no que se trata de quê? Aqui, ó, ciência e medicina. Pioneira na ciência e na medicina. Pioneira nos direitos e justiça. Pioneiras na educação e na cultura, pioneiras na liderança e na inovação. O que é ser pioneira? Elas abriram portas para tudo que nós temos hoje, gente. Olha só,
pioneiras na liderança e inovação. Elas foram pioneiras, entende? Mas nós estamos aqui falando, eu espero que esse vídeo tenha um áudio bom, porque a Júlia ligou o chuveiro, né? Então, elas abriram portas, mas estamos falando aqui de pensamentos. Pensamentos. Tomar consciência sobre pensamentos. E o que eu quero falar com isso? O que essas mulheres pensavam, afinal? O que será? Ou melhor, o que elas não pensavam que a gente pensa? Eu acho que minimamente elas estavam nem aí porque os outros pensavam delas. Elas não se comparavam com ninguém. Entende? Vamos falar da Marie Curie. Quem é Marie Curie? Talvez você não saiba quem ela é. Certo? É a pioneira da radioatividade. Pioneira da radioatividade. Olha só, conquistas revolucionárias. Marie Curie, 1867 a 1934. Então, ela nasceu em 1867 e faleceu em 1934. Deixa eu ver se eu consigo baixar o... Então, ela, lá na época dela, né, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. A única pessoa a receber o prêmio em 2 áreas científicas diferentes. Ela recebeu em física, né, 1903, em química, em 1911. Suas descobertas sobre radioatividade transformaram completamente a medicina e a física moderna. Então, ela, trabalhando em condições precárias, sem conhecer os perigos da radiação. Meu Deus, eu me arrepiei agora. Gente, ela trabalhou em situações precárias e não conhecia os perigos da radiação. Então, nem sequer ela pensava que aquilo ali podia ser prejudicial à saúde dela. Ela só fez. Ela só estudou. Ela só pensou na ciência, na física e na química e foi lá e fez. Ah, que legal, Yuri. Bateu na câmera, mas continuamos aqui. Entende? Imagina se essa mulher tivesse pensado nos perigos que ela estava passando, né? Gente, e aí ela simplesmente não fazia. Não vou fazer porque eu tenho medo, eu tenho isso, não estou dizendo aqui para a gente ser inconsequente, né? Nos nossos pensamentos e tudo. Mas entende que se a gente ficar pensando, no meu caso simples, que eu vou cansar, vai ter muita areia, eu vou pegar uma insolação, eu não vou lá na praia, né? Então, assim, minimamente eu sabia que eu tinha que ir na praia. Para eu ir na praia, eu sabia que eu ia ter dificuldades, mas eu enfrentei minhas dificuldades. Estou só dando um exemplo numa praiazinha que eu fui ali com meus filhos ontem. A mulher, em situações precárias, ela simplesmente foi lá e fez. Ela não pensou que ela não era capaz. Ela não pensou que ela poderia não conseguir. Ela não pensou que ela ia cansar, que ela estava em situações precárias e não deu desculpa para isso. Ela foi lá e fez. Marie Curie. Eu nunca tinha visto falar dela. Aí eu fiz uma pesquisa das 10 mulheres que sem celular, foi assim a pesquisa, que sem celular, sem internet, sem meios de transporte, uma época bem difícil, fizeram grandes feitos para a humanidade. Seguimos. Marie isolou os elementos polônio e rádio, ela isolou o negócio, abrindo caminhos para tratamentos de câncer que salvam milhões de vidas até hoje. Legado científico. Vamos lá. Primeira mulher professora na Universidade de Paris. Fundou institutos de pesquisa em Paris e Varsóvia. Desenvolveu unidades móveis de raio-x durante a Primeira Guerra Mundial. Ela não só inventou, né, o raio-x, né, ela
inventou um raio-x móvel para levar para a Segunda Guerra Mundial, para a Primeira Guerra Mundial, desculpa. Suas pesquisas fundamentaram a radioterapia moderna. Gente, a última coisa que essa mulher, que passou pela cabeça dessa mulher, é que ela não era capaz de fazer o que ela queria fazer. Né? Então, quem sou eu aqui no YouTube para dizer que, porque eu tenho um filho que é autista nível 3, não verbal, que esse ano de 2025 eu simplesmente fiquei com 0 rede de apoio. Só não é 0 porque eu conto com a escola do meu filho como rede de apoio e os terapeutas como rede de apoio. O resto é 0, né? E tenho que ser muito grata que eu tenho um teto sobre minha cabeça. Não vivo em situações precárias como Marie Curie, né? Tenho uma máquina de lavar roupa, tenho condições para manter aí as minhas para suprir aí as minhas necessidades de alimentação de meus filhos, enfim, tenho o meu conforto para mim e para meus filhos, né? Trabalho sim, tenho um projeto sim, que eu vou lá e faço, né? Então, gente, última coisa que eu preciso pensar, que você também deveria pensar, é que você não é capaz, que você não, pior, que você não é merecedora de sonhar, realizar, querer coisas novas, mais conforto, né? Eu estou aqui trabalhando, sim. Qual que é o meu trabalho? Eu eu tenho um projeto que está em plena evolução e logo eu vou oferecer para vocês e ajudar muitas pessoas, que se chama Rodízio de Habilidades, vocês talvez já conheçam, tá? Eu tenho e-books para te ajudar com o seu filho na escola. Então, assim, eu estou aqui falando com vocês sobre a minha mentoria, né? É muito mais lento? Porque eu tenho que desenvolver muita coisa no meu filho e eu tenho que lidar com muitas coisas, né? E a vida de uma mãe de criança autista, que é solo, é assim, né? Mas, de novo, não estou aqui me comparando ou dizendo para vocês que ela lá em situações precárias fez tudo isso. Não é a questão de comparação, é a questão do que essa mulher pensava sobre ela mesma. Ou melhor, o que ela não pensava, né? Como eu falei para vocês antes, para gravar aqui, eu ficava pensando, eu preciso de estratégia para estar aqui no YouTube, para crescer, porque não sei o quê. Eu preciso estar com meu cabelo perfeito. Meu Deus, mas eu não tenho tempo. Que horas que eu vou parar e fazer um roteiro? Eu estou aqui fazendo. Daqui a pouco, claro, eu vou ter um milhão de inscritas, de mães e crianças autistas aqui comigo. Vou, né? Veja, inclusive, quantos inscritos tem no canal nesse momento. Se você não é inscrito, se você não acionou o sininho, se você não deu o seu like, já faz isso agora, sabe? Visualizações, 3, 4 milhões de visualizações, meu canal sempre crescendo, né? Já isso vai acontecer. Para ser famosa, não. Para eu ajudar cada vez mais mães e crianças autistas a ter esse tipo de reflexão. E sair... Ó, o Yuri foi pro banheiro. Vou lá atender ele. Sabe? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Até no final desse vídeo eu quero mostrar nós na praia. O Yuri na praia. Eu não filmei a mim mesma porque eu tava, né, cuidando dele. E imagine que eu vou fazer 100 vídeos aqui para a novelinha Renascer no Autismo e Programando essa Vida. Então, até o final desses vídeos, eu já vou ter colocado em prática muita coisa. Eu já vou estar bem melhor, né? É xixi, meu filho? Ergue a roupinha. E é maravilhoso, né? A gente
pensar que as pessoas também não estão... Ergue a roupa, filho. Não ligam, não querem saber. Nos deixaram sozinhas. Sabe por quê? Porque a gente acaba tendo mais tempo de pensar em nós, de olhar para nós mesmos, cuidar da nossa saúde, certo? Nos amar, nos proteger, nos cuidar. A gente ter momentos com a nossa família, com nossos filhos, né? E às vezes a gente fica pensando tanto que as pessoas não querem estar com a gente, ou então gastando uma energia para que essas pessoas estejam com a gente, sendo que a gente deveria estar investindo esses pensamentos em nós mesmos, pensando sobre o que nós poderíamos fazer por nós, né? Melhorar a nossa vida, né? E eu quero falar de outras mulheres também ao longo da história, né? Isso, levanta a roupinha. Gente, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que não só mulheres, né? Eu posso usar também de exemplo, não só mulheres lá do passado, muito passado, na verdade, né? Estava fazendo exercício agora há pouco. Ah, eu quero meu casaco. Agora fiquei com frio. Não só mulheres que fizeram grandes feitos, mas agora tem mães de crianças autistas aqui, né, na internet, que são ótimos exemplos aí para nós seguir. Inclusive, a Alana, é a Alana ou a Lara? Gente, Deus. Eu sou péssima para lembrar o nome das pessoas. Nem a cama eu arrumei ainda, vou arrumar agora. Tava me exercitando agora, né? Então, falando aí lá não quero falar o nome dela errado. A Alana, lá no Insta, ela não tá nem aí o que as pessoas pensam. E eu nem conheço ela pessoalmente, só falo com ela pelo Instagram mesmo, ou pelo WhatsApp. E a gente até já fez algum post colaborativo, que eu colaborei com ela, né, e tal. Mas ela é inteligentíssima. Eu acho ela, assim, comediante. Ela vai e faz as edições dela lá. E ela tem um menino. O menino dela é autista nível 3. Já é grande. Eu não vi ela do lado dele, mas eu imagino que eles sejam ou do mesmo tamanho ou ele já seja até maior que ela. E ela faz boxe, né? E com certeza para manter o condicionamento físico, a saúde e tudo mais, né? E ela é um ótimo exemplo de mulher, mãe de criança autista, nos dias atuais. Por quê? Porque ela pegou o que ela tem, né? E sem ficar pensando no que ela era capaz ou incapaz de fazer, ela simplesmente foi lá e fez o que ela queria fazer. Do jeito dela, com o que ela tinha. Com o que ela tinha, não, com o que ela tem, né? Porque nós estamos falando do que está acontecendo agora, né? E por ser mãe de criança autista, não poder trabalhar fora, não poder contribuir, né, aí com a sociedade, com a nossa comunidade autista de outra forma, assim como eu, e quem sabe talvez, assim como você que está me assistindo, ela simplesmente foi lá e fez. Está fazendo. Está mostrando lá o que ela tem feito. Yuri, vem aqui, filho. Vem aqui. Está derrubando o controle? Controle da TV. Se estragar, é problema. Então eu vou lá. Mas já volto aqui falar um pouquinho mais. E aí, assim, falando ainda aí da Alana, ela não tá preocupada com o que os outros estão pensando. Inclusive, ela faz denúncia lá no Instagram dela e ela mostra a realidade dela e de outras mães. Vem cá, meu amor. Vem aqui. Vamos arrumar a cama, eu e tu? Toca aqui, guri bonito. Né? É claro que nós temos exemplos de mães de crianças autistas, né, que são neurocientistas, neuropsicólogas, que estão aí contribuindo com a comunidade demais, né? Filho, umas com mais condições financeiras que as outras, né? Mas contribuindo com suas dificuldades, sim, né? Porque, primeiro, somos mulheres. E somos mães de crianças autistas. Não é tão simples assim sair aí para o mercado de trabalho, né?
e poder viajar pelo Brasil, né? A gente vê muitos homens, né, que não são, ou sendo pai de criança autista ou que não são pais de crianças autistas, que podem, né, se destacar muito mais que uma mãe de uma criança autista, porque eles têm muito mais oportunidade para estar viajando, para estar indo para outros lugares, né? São palestrantes, podem não tem tantos empecilhos, ou não tem a responsabilidade de ter que lidar com uma criança autista todo o tempo, todos os dias, né? Mas por que eu uso a Alana como um exemplo? Inclusive para mim, né? Falando aí de gravar, né? Tanto para o Instagram como para o YouTube, que às vezes a gente fica tão preocupada, porque meu cabelo tá assim, tá assado, né? Porque o meu cenário, né? A Alana não tá nem aí. Ela grava lá na casa dela. O filho dela, ela mostra tanto as dificuldades como as vitórias com a criança, né? Com o filho. E é isso, né? Isso é renascer no autismo e reprogramar a própria vida de uma forma que seja mais leve. Tem dificuldade? Tem, né? Como eu falei sobre aquelas mulheres lá, e eu tenho falado aqui, para falar o que elas pensavam delas. O que elas pensavam sobre o que os outros estavam pensando delas. O externo. O que elas pensavam disso, né? No exemplo que eu dei aqui nesse capítulo, sobre a Marie Curie, que química e física, né, que contribuiu imensamente para a cura do câncer, não, mas, enfim, tratamento do câncer, e com certeza salvou muitas vidas, né? Yuri, vem aqui, filho! Tá mexendo com água. Vem aqui agora! Com a mamãe. Então, ela trabalhava em situações precárias. Quantas de nós trabalhamos em situações precárias? Né? Eu tô aqui gravando para vocês, conversando com vocês sobre conscientização, tomar consciência sobre os seus próprios pensamentos, se eles estão fazendo bem ou mal para vocês, suas crenças, seus padrões estão te limitando a ser quem você realmente quer ser. Ou mesmo, não precisa ser grande coisas aí, que minimamente você viva de uma forma melhor e saia de um modo sobrevivência, né? Pensando aí que se a gente for analisar, pensamentos prejudicam a nossa saúde física, emocional. Mudar esses padrões é quase que vital para nós, mães de crianças autistas. Tem que ver o que o Yuri está fazendo lá. E eu tenho acompanhado, né? Tenho visto aí ultimamente o que está acontecendo com o marketing digital, né? Aqueles gurus aí da internet, principalmente no Brasil, em que vende assim, as facilidades para ganhar dinheiro na internet, no marketing digital e tudo mais, né? Claro que tem alguns que, como por exemplo, E por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque nós, mães de crianças autistas, eu, Mari, a Alana e outras tantas que eu conheço, que trabalham aqui na internet, no Instagram, no YouTube também. A Alana não está no YouTube, eu acho, só no Instagram. Mas, enfim, nós não temos a alternativa. A gente trabalha em casa, a gente faz produtos para vender na internet, ou nada, né? É um meio de nós aumentar a nossa fonte de renda, né? Mas o que acontece? Está tendo aí uma revolução no marketing digital por conta de que teve gente que enriqueceu às custas dos outros, vendendo facilidade de ganhar dinheiro, né? Eu nem conhecia, mas tem um tal do cara das Ferrari aí, não sei o que, né? Eu acompanho bastante, bastante não, né? Eu não tenho esse tempo todo para acompanhar ninguém, mas enfim, acompanhei por muito tempo o Ender Carvalho e a esposa dele e tudo mais. Eu acho assim, ó, que por mais que eles ostentem, eles não vendem facilidade de ganhar dinheiro, né? Tanto quanto outros, que sim. O que o Ender faz? O Ender, ele tem ali, ele vende desenvolvimento pessoal para que as pessoas, e mostra para as pessoas que sim, que trabalhando com muito esforço, se sentindo capaz,
mudando forma de pensar, você consegue ter um trabalho, digamos assim, rentável na internet. Mas com esforço, com trabalho, com dedicação, com decisão, né? Não acho tão ruim, não acho tão pior quanto aqueles que estão vendendo uma facilidade de ganhar dinheiro. Daí tá enganando as pessoas, né? Porque muitas pessoas que foram para o marketing digital hoje estão voltando para a CLT. Aí eu volto nessa questão. A gente não tem essa alternativa, nós mães, né? Eu falo bastante, já falei para vocês que eu não estou empreendendo agora, não estou empreendendo por conta do autismo. Eu empreendo na internet há muito tempo, pelo contrário, né? Mas se eu tivesse que ir para a CLT, eu não tenho essa oportunidade. Eu tenho que continuar aqui, dando certo ou não. Não existe essa alternativa, certo? Então, eu já crio e-book, já crio produto digital, já criei o Renascer no Autismo Reprogramando a Sua Vida, que é uma mentoria, né? Que trouxe aí a origem da nossa novelinha aqui no YouTube e lá no Instagram também. É por conta dessa mentoria. É sobre o que eu vivo, as experiências que eu vivi antes e depois do autismo, que são muito diferentes, né? Até inclusive a forma que eu trabalho mudou. Eu falei para vocês que eu empreendo no digital, né, na internet há bastante tempo, né? Não trabalho com contrato de trabalho ou CLT há mais de 15 anos, né? E a gente não tem essa alternativa. Eu, Mari, mãe do Yuri, uma criança autista de apenas 6 anos, eu não tenho alternativa de trabalhar de outra forma. Eu tenho que trabalhar de casa. Por quê? Porque hora ou outra eu vou estar cuidando do meu filho agora, estou cuidando do meu filho, né? Estamos aqui em casa, né, em segurança. Eu estou gravando vídeo, eu estou trabalhando, eu estou montando um projeto, estou atendendo pessoas pelo celular, mas eu tenho que estar em casa. Daqui a pouco eu vou levar ele para terapia, né? Depois eu vou levar ele para a escola. Durante muito tempo eu tive que pegar ele na metade da tarde, trazer para casa, até ele se adaptar na escola. Então, assim, ó, é um cuidado constante. No meu caso, de mãe de criança autista, do nível de suporte que meu filho tem, do quanto ele precisa das necessidades especiais que ele precisa, entende? Então, essa questão o marketing digital vai acabar, as pessoas vão parar, não existe essa alternativa. Até quando eu fiz muito curso, eu estudei muito através da internet. Por quê? Porque eu não posso ir para a faculdade presencial. Esse ano mesmo, piorou, né? Esse ano que eu perdi rede de apoio, perdi pessoas, vai acabar minha bateria. As coisas ficaram bem mais difíceis, né, Yuri? Porque agora eu equipe para trabalhar, eu equipe para cuidar do Yuri, por eu mesma, entende? E vamos que vamos, né? É isso que nós temos. Toca aqui, guri bonito. Vamos dar tchau pra titia. Mas é lindo. Ele arranhou o nariz dele, tava com a unha comprida, né, menino? Ai, meu Deus do céu. O amor da minha vida. Toca aqui. Então, terminamos aqui o 5º capítulo de Renascer no Autismo Reprogramando a Sua Vida, tá bom? Espero vocês no próximo, tá bom? Compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Estamos aí com 2 milhões de visualizações no nosso canal, né, gente? Então, seguimos. Ainda não, né? Mas a gente já chega lá. E não esqueça, se você não assistiu os capítulos anteriores, assista para você acompanhar. Estamos aí em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento. Logo, logo as coisas estarão bem melhores por aqui, né? Eu vou saber para que lado olhar aqui na câmera e vou fazer uma edição melhor e vou, enfim, falar de assuntos cada vez melhores. Estamos falando do pilar da minha mentoria, Renascer no Autismo Reprogramando a Sua Vida. Nós estamos no pilar de conscientização. Logo, logo vamos somar aí, né? Depois de 25 capítulos, nós vamos para o pilar de entendimento, né? Seguindo uma sequência bem lógica aí de pensamentos e sentimentos que nos fazem agir de forma boa ou ruim. Vamos lá, seguimos aí a nossa novelinha, são 100 capítulos.